Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido e hoje é sábado, dia 25 de janeiro. Se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva e também vai dando aí o seu joinha. Pois muito bem, olha só. Ontem, São Paulo, a capital de São Paulo, viveu uma tragédia histórica devido às tempestades que acabaram atingindo ontem a cidade e causou uma série de problemas. Uma série de problemas. Se vocês acessarem aqui no próprio YouTube, vocês vão perceber uma série de vídeos mostrando a calamidade, né, assim que acabou tomando conta de toda a cidade. A questão de muita água, que isso não é de hoje, em alguns pontos assim de alagamentos na cidade de São Paulo, até os metrôs também, as estações de metrô, teve problemas seríssimos. E o quanto que enfrenta também com relação a carros e assim por diante. Desde quando que São Paulo enfrenta situações assim, de chuvas, de alagamentos, de caos na cidade? Eu não sei aqui dizer aqui para vocês desde quando, mas que tem muito tempo, tem. E se a gente for pegar assim do ponto de vista da quantidade de prefeitos que já passaram por ali, de governadores que já passaram por São Paulo, isso tem muito tempo que acontece toda essa tragédia, esse transtorno lá em São Paulo. O que é colocado que assim pela Defesa Civil, também pelos climatologistas, que o que aconteceu ontem em São Paulo foi uma das piores. A gente não sabe também quais são as mais piores do que as outras. Eu já vi situações bem difíceis, bem complicadas, né? Eu já estive em São Paulo, já morei naquela região ali por um período, e teve uma época que a coisa foi bem complicada. Uma época que eu estou dizendo aqui que quase, eu acho que é bem ali no Anhangabaú, que como é que chama aquele tipo túnel, né? Acho que é o túnel do Anhangabaú, que teve em torno de quase 100 veículos que rodou ali pela enchente, aquela coisa toda. Eu quero chamar a atenção de uma situação aqui que é o seguinte. Em relação à própria população, aí a gente tem que um pouco de chamar a atenção aqui o que está na cabeça da população, o que a população geralmente, aqui eu não estou aqui também dizendo que é a população de um modo geral, mas uma parcela da população que não consegue entender que tragédias que acontecem em cidades e tudo mais, elas não são tragédias como essas ali de São Paulo, de enchentes, de tempestades, aquela coisa toda. Não são tragédias vindas de Deus, ou seja, provocadas por uma ação de Deus, por causa de um castigo. Deus está então castigando essa cidade. Por conta do pecado, por conta de uma série de coisas, de justificativas que podemos colocar aqui e dizer que Deus então é culpado de tudo o que está acontecendo. Também, gente, não é um apocalipse. Não é porque a previsão do apocalipse já dizia isso. Por isso, então, nós estamos na era, no período agora, para que todas essas tragédias aconteçam. Gente, vamos botar uma coisa na cabeça. Todos esses problemas acontecem, em grande parte, na maioria, por conta de má administração, principalmente de prefeitura. Tá? Principalmente de prefeitura que está mais diretamente ligada à cidade. Tá? E aí eu estou aqui trazendo essa irresponsabilidade, por exemplo, do Ricardo Nunes. Certo? A população não reelegeu o Ricardo Nunes? Reelegeu, porque eu digo ele foi vice, né? Mas se candidatou, disputou com Boulos. E aí vem uma situação assim, às vezes o que falta, sabe, entrar na cabeça da população entender, é que é o seguinte: você tem político que veio com projetos, não é só promessa, projetos, mostrando projetos para a população, de saídas para poder melhorar essa situação ecológica e tudo mais da cidade, como foi São Paulo, que foi o Guilherme Boulos. Mas uma boa parcela da população deu um pé na bunda do Guilherme Boulos. Quase, inclusive, trouxe o Marçal na reta e quase que, de repente, coloca o Marçal
para ser prefeito lá de São Paulo. Então, o que acontece é que uma boa parcela da nossa população não consegue entender as coisas, não consegue relacionar problemas que acontecem, problemas assim de enchentes, como foi o caso, por exemplo, lá de Porto Alegre, não consegue relacionar que tem problemas políticos envolvidos aí nesse meio. Que os problemas são problemas humanos, não é problema de Deus. Jogar para Deus é fácil. Até eles vão fazer isso. Esse próprio o pessoal da direita, da extrema direita, tem o costume de fazer isso. Eles jogam tudo, né, para Deus. É fácil você jogar para Deus. Você dizer que estamos aí num momento difícil, então, porque está chovendo demais, porque está dando tempestade, está dando isso, está dando aquilo. As cidades, elas precisam estar preparadas para tragédias, para uma série de coisas. É igual a questão, o Guilherme Boulos, ele cansou de falar sobre isso, sobre as árvores ali da cidade de São Paulo. O trabalho mínimo, por exemplo, que não foi feito pela prefeitura de poda de árvores, sabe? Você preparar a cidade, questão de bueiros, questão de limpeza, questão de você fazer com que a própria população tenha mais cuidados com relação à questão do lixo, a questão de trabalhar mais com a questão da reciclagem do lixo. Você fazer um trabalho bem feito, um trabalho para quando chegar uma situação difícil, uma situação calamitosa, complicada como essa, a população esteja já em alerta, preparada, essa coisa toda. Fazer um trabalho com a defesa civil, chamar também muitas pessoas, por exemplo, da própria população, sabe? Bairros, fazer um trabalho com bairros, fazer um trabalho assim, fazer com que a população, de uma certa forma, por representações, entre nesse tipo de debate para poder preparar a cidade, ajeitar a cidade, para que a cidade não passe por situações como essas. Então, eu vim aqui trazer um pouco essa discussão, porque não tem muito a ver até com a região onde eu estou aqui, que nós não estamos passando por esse momento difícil, mas São Paulo faz parte do Brasil. É uma situação brasileira e a gente precisa aprender, gente. Parece que a própria natureza, o próprio Deus, como muitos aí estão jogando, né, as coisas tudo para cima de Deus, Deus parece que ele está tentando abrir os olhos do povo, abrir os olhos da população, mostrando, olha, vejam, sabe, olhem para o planeta, olhem para questões da ecologia, questões relacionadas à questão do aquecimento global, olhem para a preservação que precisa ter, olhem para a questão dos plantios de árvores, olhem para a questão da vegetação. Isso eu estou falando até no mundo todo. Não. As pessoas não conseguem relacionar a situação dessa maneira. Querem continuar, sabe, destruindo, continuar não dando a mínima por questões quando se relaciona ao aquecimento global. Tá aí agora, voltou o Trump. O que o Trump fez já no momento em que ele tomou posse? Saiu fora lá do Acordo de Paris. Saiu fora do Acordo de Paris. Simplesmente um Acordo de Paris que tem a ver, por exemplo, com essa questão ecológica, com as preocupações, sabe, para poder minimizar emissão de gases que causam efeito estufa e assim por diante. A questão, sabe, de preservação ambiental e tudo mais. Saiu fora. Simples assim. Não quer saber de nada disso. E também não quer ver ninguém comentando nada, falando nada sobre situações relacionadas a questões ambientais, a questão da preservação do meio ambiente, essa coisa toda. Não querem saber. E sempre na nossa cabeça é assim, né? É uma coisa muito engraçada. Quando eu estou agora com um sol aqui bonito, um dia bonito, aqui na minha cidade, as pessoas quando olham aqui, sabe, quando o tempo dá uma melhorada, sabe, fica tudo bonito, as pessoas não fazem ideia que de repente, daqui uns dias ou qualquer coisa assim, pode, sabe, a situação mudar de uma hora por outra, porque nós estamos vivenciando momentos dessa maneira. Está propício a tudo isso. Esse Carlos Nobre, né, que é um grande climatologista, né, que trabalha muito para essa questão do meio ambiente, que fala da questão do aquecimento global, ele sempre vem alertando todo mundo sobre os problemas que nós estamos vivenciando nesse mundo atual. De chuvas torrenciais, tempestades, ciclones, furacões. Então, o ciclone agora chegando lá na região da Irlanda, ali na região da Inglaterra, fortíssimo. Também considerado um dos piores de não sei quantos anos.
Então, quer dizer, se a humanidade não abre os olhos por essas situações todas, e aí se nós não procurarmos eleger políticos que se preocupam com essas questões, aí é que nós estamos lascados mesmo, aí é que a situação vai ficar cada vez mais pior, infelizmente. E aí, meu amigo, não é castigo de Deus. Eu não encaro de maneira nenhuma como castigo de Deus. Eu encaro que falar em burrice é uma coisa assim, né, forte, mas burrice humana. Sei lá se de repente o burro é mais inteligente, né? Mas é uma incapacidade humana. Uma incapacidade de cérebro, uma incapacidade de pensar, sabe? De pensar, raciocinar sobre esse mundo, sobre os problemas que acontecem nesse nosso mundo. Se nós não formos capazes disso, não adianta, meus amigos. Pode escrever. A situação tende a ser pior, infelizmente. Pior. Tá? No pior sentido da palavra. Um abraço. Até a próxima.